chamo Gabriela Zubelli, sou arquiteta, especialista em acessibilidade física e cultural e neuroarquitetura. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, e estou vestindo uma camisa preta com o símbolo da Rede Longevidade. O tema da nossa conversa é morar sozinho. Morar sozinho tem suas dificuldades e suas vantagens, mas a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a importância da gente entender que o nosso corpo e os nossos sentidos, eles vão mudando ao longo do tempo. E a gente vai tendo uma perda. Então pode ser que você já não escute como você escutava antes, pode ser que você não enxergue como você enxergava antes, pode ser que o seu corpo se mexa, né? Você tem uma mobilidade diferente do que você tinha antes. E o primeiro passo que eu entendo é a gente aceitar essas mudanças. Então, o primeiro passo para a gente ter uma vida saudável dentro de casa é realmente conseguir observar. Se a gente consegue observar essas mudanças que a gente tem, que o nosso corpo tem, a gente consegue traçar perspectivas e ter ideias criativas para poder fazer adaptações e ajustes para a gente ter um morar seguro. Uma coisa que eu queria trazer para vocês podem, por exemplo, observar uma atividade diária que vocês fazem em casa. Então, por exemplo, cortar alimentos. Será que você faz hoje essa atividade como você fazia um tempo atrás? Tenta observar o que você tem de dificuldade e facilidade fazendo essa atividade. Talvez você fique um pouco cansado, estando ali em pé, fazendo essa atividade. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Será que se você trouxer uma cadeira para a tua cozinha e fazer essa atividade sentado, você está trazendo mais segurança, mais conforto para você? Ou, de repente, você coloca esses alimentos dentro de uma bacia, leva para a mesa da sala e faz essa atividade lá. Será que você estaria executando essa atividade de uma forma um pouco mais segura? Então, a acessibilidade, ela tem muito esse olhar, da gente entender quais são as dificuldades e facilidades e potências que a gente tem para poder trazer, às vezes, pequenas adaptações que facilitam a nossa vida dentro de casa. Isso tem muito a ver com morar sozinho e segurança. Será que você percebe que durante o dia você tem que acender mais luzes na casa para você fazer uma atividade comum que antes você não precisava de tanta luz? Então isso já é um sinal, que o teu corpo está te mostrando que a tua visão está um pouquinho diferente. Então é importante a gente saber observar e saber aceitar essas mudanças que o corpo traz e começar a trazer esses recursos para poder te auxiliar. Então, não força, Se você não está enxergando direito, não vai fazer uma atividade de cortar os legumes sem enxergar direito. Pega um abajur, coloca ali, bota um outro tipo de luz para poder te ajudar a fazer essas tarefas do dia a dia com mais segurança. Saber observar essas mudanças que você está tendo é um ponto muito importante de você ter segurança de morar sozinho, para você não ficar rígido ali em algo que você conseguia fazer antes e não consegue mais, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo sim mobilidade, visão, então os sentidos vão mudando. Então observem e aceitem essas mudanças e olhem de forma criativa para buscar soluções que adequem e tragam mais segurança, autonomia e conforto no seu dia a dia. Ao morar sozinho, eu acredito que a maior força que a gente tem é realmente essa sensação de independência, de não precisar depender de ninguém, mas isso também pode ser uma fraqueza, porque a partir do momento que a gente entende que a gente é meio que um super-herói e não precisa de ninguém, a gente não pede ajuda quando precisa. E o morar sozinho, tudo bem você morar sozinho e saber pedir ajuda. Então, por isso eu vou trazer aqui um pouco para vocês a diferença entre autonomia e independência. Às vezes você pode ter autonomia de escolher o que você quer comer, como você quer comer e a forma que você quer fazer. Então, como que você vai fazer aquele prato, como que você vai cozinhar, isso é toda a forma de você escolher esse processo. E a independência é você conseguir executar isso sozinho. Só que o nível de independência varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas que é tetraplégico e não tem os movimentos dos braços e das pernas, a independência dela pode ser conseguir pegar uma colher e levar até a boca. Já uma outra pessoa na mesma condição dela pode ter um outro nível de independência, que é ter um ajudante e esse ajudante levar a colher até a boca e a pessoa, o nível de independência dela é abrir a boca.
Então, o que a gente tem que trabalhar é para aumentar esse nível de dependência e conseguir que isso seja maior dentro da sua forma. Então, não é se comparar com outra pessoa, é se comparar com você mesmo. Até onde você consegue chegar e até onde você não consegue chegar. Então, essa relação de autonomia e independência vai fazer muita diferença no fato de você entender que morar sozinho nem sempre é resolver tudo sozinho. Às vezes a gente precisa pedir ajuda sim. E eu queria falar um pouco também sobre essas ajudas, né? Essa ajuda, ter alguém para ajudar, pode ser uma pessoa, pode ser um recurso, pode ser uma bengala, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser um equipamento dentro de casa, pode ser uma barra de apoio dentro de casa. Então, assim, para vocês se sentirem seguros em morar sozinho, ter esse arsenal de coisas para vocês se sentirem mais seguros e terem mais independência em casa. Então, a ajuda, ela é importante, mesmo que você more sozinho. Então, a ajuda, nesse caso, ela vai trazer mais segurança para a gente. Ela vai trazer mais conforto de você se sentir bem estando sozinho. Então, falando um pouquinho sobre dentro de casa, né? Assim, às vezes tem algum objeto ou, por exemplo, uma estante que você gosta muito, mas aquela estante ela está atravancando a sua casa. Isso pode fazer com que a sua mobilidade seja prejudicada em função desses espaços. Então, assim, observar os espaços, entender a sua necessidade de qual o tamanho que você precisa ali para você circular de forma segura, é bem interessante. Então, assim, olhe os móveis da casa, perceba o que ali está te facilitando ou te dificultando a vida, porque muita coisa, muito móvel, isso pode causar acidente. Então, por exemplo, se você tem ali uma estante que você adora, mas que ela está te atravancando, talvez seja a hora de você doar ela, ou trocar, ou pegar um móvel menor. Talvez antes você não usava um recurso, como uma bengala, e agora você está precisando. Então, esses espaços dentro da casa também têm que ser observados para poder trazer mais segurança para o nosso dia a dia. E quando você tem alguma dificuldade de mobilidade, é interessante também perceber quais as atividades são perigosas de você fazer sozinho. Então, por exemplo, subir uma escada, gente. Escada com pessoa idosa são duas coisas que não fazem sentido. A não ser que algum dia criem uma escada segura para a pessoa idosa, tudo bem, mas por enquanto a gente não tem esse equipamento. Então, assim, evitar, né, fazer esses movimentos de subir dessa escada. Ah, mas eu gosto de guardar as coisas lá em cima. Talvez seja a hora de você olhar para esse ambiente e reorganizar as coisas de uma forma diferente. Então, será que, por exemplo, você antigamente tinha 15 pratos, por exemplo? Será que você precisa desses 15 pratos ocupando um espaço grande? Talvez agora você só precise de 4. É olhar um pouco para o teu dia a dia, para as tuas necessidades. E aí esses 4 pratos, ao invés de eles estarem lá em cima, você consegue com o mesmo espaço organizar as coisas somente que você precisa do dia a dia. Então, o que você não precisa no dia a dia, você coloca para cima e organiza esse espaço de uma forma diferente para que evite que você fique subindo e descendo a escada o tempo todo. E, por exemplo, tem algumas atividades que você pode chamar uma pessoa de fora também para poder te auxiliar, tipo uma diarista, uma faxineira, para evitar essas quedas e evitar acidentes no dia a dia em casa. E eu queria falar um pouquinho também de tecnologia. Tecnologia, ela pode auxiliar muito a gente a ter segurança e conforto em casa. Né? Hoje em dia, o celular é uma forma muito rápida de pedir ajuda. Estou falando isso porque, às vezes, você precisa de ajuda e a ajuda pode estar em outro lugar. Então, por exemplo, aqueles QR Codes que a gente aprendeu a olhar na época da pandemia, que você coloca o celular ali, abre a câmera e ele já lê, você pode configurar isso, por exemplo, para fazer uma ligação de emergência, para avisar um familiar ou para pedir ajuda de algum local. Você pode, de repente, imprimir isso, colocar na parede da sua casa e ter um recurso rápido ali de pedir ajuda. Mesmo que você não entenda de tecnologia, não saiba fazer essas coisas, pede ajuda, chama alguém que saiba fazer isso para te auxiliar a ter um recurso como esse. Então, existem empresas também que prestam alguns serviços de auxílio à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência. Né? Você pode usar um equipamento e esse equipamento sendo um colar ou sendo um relógio, você pode acionar ele no caso de passar mal ou ter uma queda, que aí essa equipe vem e te auxilia. Então existem assim vários recursos que você pode
implementar na sua casa para poder pedir ajuda. E pode ser uma coisa simples, por exemplo, de repente a tua vizinha é uma pessoa que está sempre disponível a te ajudar. Formas criativas de você pensar como que isso pode ser feito, implementado na sua casa, dentro da sua forma ali, do que é possível na tua realidade. Existem também câmeras de segurança que são bem interessantes. De repente, se você puder instalar em casa e aí dar o acesso para um filho, um familiar mais próximo, que consiga monitorar ali se você precisa de algum tipo de ajuda. E hoje em dia tem até câmeras interessantes, porque quando eu falo de câmera, muitas pessoas falam: ah, mas vai me ver ali de camisola e tal. Tem câmeras, tem algumas empresas que elas filmam sem te filmar, sem filmar a roupa que você tá e sem filmar o teu corpo em específico. É como se eles filmassem só algumas manchas. E aí isso reporta para as pessoas que precisam, né, que vão monitorar isso. E se você precisar de ajuda, se tiver uma queda ou algum movimento que não seja o teu padrão de movimento do dia a dia, a câmera capta e também avisa a um sistema de segurança. A tecnologia, ela pode ser um aliado também para te ajudar a morar sozinho. Mesmo se você não souber sobre tecnologia, buscar a ajuda de alguma pessoa para poder te auxiliar a implementar essas soluções. E morar sozinho é muito bom, né? Mas pode ter um momento que você identifique que aquilo ali não é mais possível, né? Como a gente falou lá no começo, que a gente tem que olhar, observar nosso corpo, observar a fase que a gente está. É preciso sempre ter esse olhar para entender se é o momento ou não de pedir ajuda e de morar com outras pessoas. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês com esse tema de morar sozinho. Espero que vocês tenham gostado e agradeço aqui a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento com vocês.